A paz do Senhor para as irmãs. Eu me chamo Sueli de Souza. Eu moro aqui em Suruí, Magé. Congrego na matriz da minha igreja com meu pastor Nemuel Firmino da Silva. E vou estar aqui lendo para a nossa meditação hoje, Salmo 40. Esse Salmo 40 me acompanha sempre. Esperei com paciência no Senhor, e ele inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança e não se põe, o homem que põe no Senhor a sua confiança e que não respeita os soberbos, nem os que se desviam para a mentira. Somente esses dois versículos. Eu passei por um processo na minha família muito grande. Quando a irmã Líbia me chamou a primeira vez para eu liderar a Gotas de Amor, eu falei, não vou querer não. Não vou querer não estou preparada. Eu rejeitei. Eu estava num vento naquela época, num vento, que meu genro tinha saído de casa, largado a minha filha, eu já tinha passado os outros processos e sempre eu estava nesse versículo, esperei com paciência no Senhor. E ele ouviu o meu clamor. E passei por um processo, perdi minha nora, conforme algumas irmãs da congregação sabem. Minha nora passou mal, com 17 dias, minha nora passou mal, ficou internada e faleceu. Com toda a saúde, uma menina nova, com 34 anos, e Deus a levou. E eu ali, eu não entendia. Falei, Senhor, que vento é esse? Por que passar por isso tudo? E um certo dia, a irmã me chamou de novo para eu liderar uma das células Gota de Amor. Eu falei, Jesus, eu não, no nada, o sim saiu. Eu falei, meu Deus, falei sim. Aí a irmã me colocou, antes disso eu já tinha ficado com a irmã Silvana, liderando, que foi uma bênção na minha vida, a irmã Silvana Costa, foi uma bênção. A irmã Silvana, ela acompanhou o processo do meu genro, ela acompanhou o processo do meu filho, ela acompanhou todo o meu processo naquelas lives. E orando comigo, e um certo dia minha filha me chamou e falou comigo, minha filha, ela é depressiva, e ela falou, mãe, o Luiz foi embora de casa. Eu falei, Senhor, e agora? Como essa menina vai falar? Irmãs, tinha dia que a minha filha me ligava, ela ficava 5, 6 horas chorando no telefone, falando comigo, chorando, porque eu moro numa cidade e ela mora em outra cidade, longe de mim. E eu fiquei, meu Deus, o que eu faço? Eu com medo da minha filha cometer algum erro, até tirar a própria vida. Eu tinha esse medo. E eu falei, Jesus, tem misericórdia da minha filha. E começamos a orar. As irmãs da congregação me ajudando em oração, as minhas irmãs também têm grupo de oração, outros grupos de orações, estavam orando, e ali pedindo, clamando. Um certo dia, eu tenho uma irmã que mora na França, e eu falei com ela assim, Romilda, ora pela Marta, que é a minha filha, ora pela Marta, eu estou muito aflita, eu estou muito preocupada. E a minha irmã falou comigo assim, as minhas irmãs, minha família, tudo me chama de Lili. Minha irmã falou, Lili, não se preocupa. Eu sei qual é a tua preocupação. Eu falei, tu sabes, eu sei. A sua preocupação é que a Marta tire a própria vida da Marta, não vai cometer isso, porque Deus está tratando da Marta. Eu comecei, falei, Jesus tem misericórdia, que tratamento é esse, que o homem já saiu de casa e ali Deus começou a trabalhar na vida da minha filha. Porque eu passei a orar diferente. Eu não comecei a perguntar ao Senhor por que eu estava passando aquilo. Eu comecei a perguntar ao Senhor para quê aquilo que eu estava passando, aquele evento, aquela tempestade na minha família. E Deus começou a me mostrar para quê. E eu comecei a orar. Pedi a irmã Silvana me ajudando em oração, as outras irmãs. E ali, Deus começou a tratar da minha filha, não do meu genro que estava com mulher na rua, já estava, sabe?
desviado, Deus começou a tratar com a minha filha. E eu comecei a ver o processo de Deus na vida da minha filha. E eu falei com o Senhor, Senhor, está nas tuas mãos, eu vou descansar. E comecei só a orar, jejuar, pedir a Deus. E, Deus, irmãs, Deus fez uma transformação na vida da minha filha tão grande, que a minha filha, ela estava na igreja, mas ela era assim, tipo, alguma coisa aborrecia ela já falava palavras más, ela já xingava, ela já saía da graça. E Deus começou a tratar dela. Deus começou a tratar dela. Deus começou a tratar dela de uma maneira tal, e eu comecei a entender o processo de Deus. Eu comecei a entender o que Deus queria fazer na vida dela, mas para isso era necessário que Deus tratasse dela primeiro. Deus precisava tratar da minha filha. E eu, até então, eu não estava entendendo o que Deus queria fazer. E ali eu comecei a orar. E Deus começou, irmãs, a trabalhar na vida da minha filha, de uma maneira tal. A minha filha botou a vida dela diante do altar de Deus. A minha filha botou a vida dela diante do altar de Deus. E Deus começou a tratar. Aí eu comecei a ver o agir de Deus. E eu falei, Jesus, muito obrigado. E teve um certo dia que a minha irmã, minha outra irmã, orou, fez uma oração por ela, minha irmã Leandra, missionária Leandra, e Deus usou a minha irmã Leandra e falou para ela, Marta, Deus me mostra que quando você tem qualquer problema com o teu esposo dentro de casa, você fala com o teu esposo como uma metralhadora, com palavras que Deus não se agrada que sai da tua boca. E aí minha filha foi e falou, ela mesma me ligou e falou, mãe, minha tia falou isso, isso, isso para mim. Eu falei, e você? Ela falou, mãe, mas é isso mesmo. Eu preciso mudar. E ela falou, mãe, eu preciso mudar. Eu preciso ser diferente. E eu falei, minha filha, muda, que você vai ver o agir de Deus na tua vida. E Deus começou a tratar. E Deus sempre me dava esse versículo, esperei com paciência no Senhor, e Ele ouviu o meu clamor. E eu ali orando, orando, orando. Hoje, irmãs, o meu genro, hoje... Aí, naquele dia que a irmã Líbia me chamou para trazer o testemunho, o meu genro ainda não tinha entrado em comunhão, ele tinha só voltado para Jesus. Ele voltou para casa, voltou para Jesus, mas não estava em comunhão com a igreja ainda. E naquela semana, que o meu celular deu um problema, não consegui dar o testemunho aqui. Isso foi no sábado. No domingo, o pastor, presidente dele, chamou, falou, você tem que vir na matriz, que é para você poder estar pedindo perdão à igreja e entrando em comunhão com a igreja. E nesse mesmo domingo vai ser a primeira Santa Ceia sua. E ali ele foi. E ali Deus falou comigo, quando a minha filha me ligou e falou, mãe, o Luiz vai entrar em comunhão com a igreja no domingo. E Deus falou no meu coração. Falou, olha, o porquê que você não entrou na live aquele dia. Porque a vitória não estava concluída. Eu ainda não tinha concluído a obra. E você vai ver o que eu ainda vou fazer no meio dos seus. E eu falei, Jesus. E Deus falou comigo, falei, Marta, Deus, ele é fiel. E ali eu comecei a orar, e ele entrou em comunhão naquele domingo. No sábado eu ia dar o testemunho que eu não dei, no domingo ele entrou em comunhão. E Deus falou comigo, agora você vai dar o teu testemunho. Eu falei, Senhor, mas agora, eu não sei se a irmã Líbia vai me chamar de novo. E eu falei, eu também não vou me oferecer, irmã Líbia, que eu vou dar o testemunho. Eu falei, Senhor, está nas tuas mãos. O dia que o Senhor achar que vai ser para eu dar o testemunho, o Senhor vai tocar na irmã Líbia e ela vai me ligar. Quando foi hoje de manhã ou foi ontem, que a irmã Líbia me mandou. Não foi hoje, de manhã. Eu levantei, olhei o telefone, a irmã Líbia mandou mensagem. Aí fui olhar a mensagem da irmã Líbia. Ela me mandou o texto perguntando se hoje podia dar o testemunho. E eu falei, meu Deus, hoje é dia de eu levar minha neta no inglês. E eu saio de casa umas 10 horas, que eu saio de casa 10 e um pouquinho. Mas aí, o meu genro falou, eu vou estar em casa e eu levo vocês a Piabetá de carro. Eu falei, então, graças a Deus. Ele vai me levar e eu posso ficar mais tarde na live. Eu falei, irmã Líbia,
Mas antes de saber de tudo, eu falei, posso dar o testemunho sim, porque eu falei, Senhor, esse é o momento de eu dar o testemunho. É a hora de eu falar do que o Senhor fez na minha vida, irmãs. Deus fez coisa tão grande, que as irmãs não imaginam. Hoje, a minha filha, aquela que abria a boca, que era como uma metralhadora, com palavras que Deus não se agradava, hoje, a minha filha, para a honra e glória do Senhor, ela está na mesa de consagração, dirigindo consagração, de frente da mesa. E essa semana, me aconteceu um episódio com ela, e eu liguei para ela. Eu falei, meu Deus, como é que Marta vai estar? Ela virou para mim e falou assim, mãe, está tudo nas mãos de Deus. Mãe, aquele que começou a boa obra, ele foi fiel e cumpriu. Ela falou, mãe, Deus me quebrou e me fez um vaso novo, sem rachadura, sem nada. Mãe, hoje, eu só falo com as irmãs da minha igreja assim, irmãs, vamos orar. Vamos orar. E hoje, irmãs, ela está caminhando para a casa do Senhor. Essa hora, ela está terminando a consagração que ela dirige todo sábado. E estamos na bênção. Esse meu filho que ficou viúvo, ele estava fora dos caminhos do Senhor, ele ficou viúvo, e com menos de 15 dias, Deus já tinha providenciado uma outra esposa para ele. E eu falei, Jesus, que é isso? Eu ainda estou chorando o luto da minha nora. E Deus falou, eu estou no controle. O que eu tenho para fazer na vida dele, eu tenho pressa. Eu tenho pressa do que eu vou fazer na vida dele. Irmãs, o meu filho já se casou com essa outra menina, com a Laís, que é a minha nora. Eu amava a minha nora Amanda, mas aprove Deus levou e deu esta outra para ele. E eu falei com ela assim, Deus é tão lindo que ele já me deu a nora, já com a neta. Me deu mais uma neta, eu só tinha uma neta só, uma menina, e três meninas. Agora eu tenho 2 meninas netas. Então, irmãs, eu estou louvando a Deus. E Deus já falou que vai cumprir na vida do meu filho. Meu filho tem chamado para pastorear a igreja. E Deus falou, eu tenho pressa. Eu tenho pressa no que eu vou fazer na vida dele. Eu não posso esperar. E eu falei, Senhor, está nas tuas mãos. Então, irmãos, hoje, para a honra e glória do Senhor, eu tenho uma filha que mora aqui do lado da minha casa. Eu tenho 2 meninas e 3 meninas. Sou mãe de 5 filhos. E essa que mora aqui do lado da minha casa, ela tinha mais de 3 anos que ela não ia no templo, na igreja. Ela botou na cabeça que ela não precisava de servir a Deus no templo. Irmãs, depois que eu peguei de liderar a live, ela já voltou aí aos cultos da igreja. Ela não está firme, mas já voltou a caminhar. Ela vai visitar uma igreja aqui, uma igreja ali, ela está indo visitar. Então, eu já estou vendo o mover de Deus na vida da minha família. E Deus falou comigo, vou eu te exaltar no meio dos seus. E seus filhos vão estar contigo louvando e engrandecendo o nome do Senhor. Irmãs, é motivo de se alegrar. E falo com as irmãs, se as irmãs têm algum propósito, alguma promessa de Deus, espera com paciência no Senhor. Fica no Salmo 40. Não se preocupe com o tempo que você vai ficar no Salmo 40, mas fica no Salmo 40 e na presença do Senhor, fazendo a obra do Senhor, fazendo a obra do Senhor com gosto, com zelo, com prioridade, botando sempre Jesus como prioridade na vida. Porque aí as irmãs vão ver o que Deus vai fazer. Eu não sei se aqui na live hoje tem irmãs que estão com o esposo desviado, se está com o filho desviado, se está com o filho com depressão, se está com o filho com síndrome do medo, síndrome do pânico. Irmãs, espera com paciência no Senhor e não saia da posição. Fecha as brechas. Porque quando a minha filha começou a fechar brecha e se apresentar para o Senhor, Deus começou a trabalhar na vida dela. Deus começou a mostrar para ela que Ele é Deus e que não há outro. Não há outro. Não há. Aleluia. Por mais que a gente, tem hora que a gente fica meio aqui, ai, Senhor, será? Igual eu fiquei quando a irmã me chamou para liderar umas irmãs. Eu falei, Senhor,
no vento que eu estou. Eu vou liderar o quê? Eu vou liderar quem? E Deus pegou, falou comigo, quem capacita sou eu. Eu capacito. Eu capacito. E eu falei, Senhor, muito obrigado. Irmãs, eu comecei a me entregar nas mãos do Senhor. Eu falei, Senhor, a minha vida não é minha, é tua. Os meus filhos não são meus, são teus. São heranças suas, que o Senhor confiou para eu cuidar. Senhor, eu sei que naquele grande dia eu tenho que apresentar eles para ti. Mas eu entrego eles nas tuas mãos. Eu vou tomar conta. Até onde eu puder ir, eu vou. Mas aonde eu ver que não dá para eu ir mais, vou entregar nas suas mãos, o Senhor vai. Irmãs, e Deus foi. Deus pelejou. Deus trabalhou na vida dos meus. Sabe? O meu filho, o Diogo, ele andou um tempo, era meu filho, é o meu filho caçula, e ele era o único solteiro da minha casa, que ficava comigo aqui. E ele teve um desgosto com a namorada, com a primeira namorada, ele teve um desgosto na minha igreja, e ali, irmã do menino, virou, sabe? O menino se contrariou contra o homem, não foi contra Deus. E ele começou a beber, e um dia Deus falou comigo, hoje você vai sentar com ele, tu vai conversar com ele. E eu falei, Senhor, o que eu vou falar para ele? Deus falou, abre a boca que eu vou falar. Irmãs, aquele dia eu sentei com meu filho, aqui onde eu estou mesmo, nessa mesma cadeira, e meu filho do meu lado. E ali Deus colocou palavras na minha boca, eu falei com ele tudo que Deus mandou eu falar. Para finalizar, Deus falou comigo, fala para ele que ele não é seu, ele é meu. E a hora que eu quiser preparar e levar, eu trago para mim. Irmãs, eu falei, Jesus. Mas eu falei para ele tudo que Deus mandou eu falar. Irmãs, naquela mesma semana, foi num domingo, eu acabei de falar com ele, estava já arrumada, fui para dar aula na escola bíblica. Quando eu voltei, ele estava aqui dentro de casa, eu tinha arrumado minha casa toda, tinha feito o serviço todo da casa. E na noite ele falou comigo assim, hoje eu vou à igreja. Mas eu não vou na tua igreja. Não vou na igreja da senhora. Eu falei, meu filho, não me importa para onde você vai. Não me importa que dominação que você vá. Que se tem Deus, se Jesus está lá, vai em paz. Ele se arrumou, ele foi para a igreja e eu fui para a minha igreja. Quando eu cheguei, ele já estava aqui, tinha chegado da igreja, do culto, e chegou, mãe, um culto maravilhoso, Deus falou comigo, e ali passou. Eu encontrei com a irmã na segunda-feira, e a irmã falou comigo assim, irmã Sueli, eu preciso muito conversar com seu filho Diogo. E eu virei para ela e falei assim, irmã, vai lá em casa. Ela falou, não, Deus vai preparar o momento para eu conversar com ele. Eu falei, tudo bem. Quando foi um belo dia, passou aquele tempo, a irmã encontrou com ele na rua e falou com ele assim, eu preciso falar com você. A irmã entregou um recado de Deus para ele e falou para ele, olha, se firma na presença do Senhor. Fuja da aparência do mal, porque a cilada que Satanás tem para você é para te levar para a sepultura. E ele falou, mãe, contei com a irmã falou isso e isso para mim. Eu falei, meu filho, se posicione. Irmãs, graças a Deus. Em um ano, o meu filho se posicionou, entrou em comunhão, voltou para outra namorada dele, que ele tem 35 anos, ele teve 2 namoradas. Uma que decepcionou ele, se casou, hoje nem mora mais aqui no Brasil, e essa que é a minha nora, que ele se casou com a minha nora, que é a Esther. Esse testemunho da vida desse meu filho com a Esther, outra hora eu vou contar para as irmãs do que Deus fez. E ele ali voltou para minha nora, teve um casamento lindo, lindo que foi o casamento dele, para a honra e glória do Senhor, hoje está casado, está lá na casinha dele, e eu louvo a Deus. Irmãs, se as irmãs têm uma promessa, não desanime, segue firme, porque há um Deus que vive, e ele vive e reina para sempre, e ele está sempre para nos ajudar. É que muitas das vezes a bênção demora a vir porque nós não nos posicionamos do jeito que Deus quer. Não nos posicionamos. Mas quando nós nos posicionamos e deixamos tudo nas mãos do Senhor, irmã, Deus fez na minha vida
além daquilo que eu imaginava e pensava. Deus me deu além. Eu pedi a Deus algo e ele me deu além. Hoje em dia, graças a Deus, meu filho está casado, a minha filha Marta está bem, em comunhão com a igreja, mas o esposo, semana passada foi a festa dos varões, ele estava lá cantando, louvando. Eu até mandei a foto para a irmã Silvana. Irmã Silvana, olha o que Deus fez na vida do meu filho e do meu genro. Aos dois cantando aí no grupo dos varões, para a honra e glória do Senhor. Foi o que Deus fez. E Deus vai fazer ainda muito mais. Eu creio. Então, irmãs, esse foi o testemunho que eu recebi, que Deus me deu essa benção na live, orando, nessa congregação. E muitas das vezes, né, nós pensamos assim, é só uma oração na congregação, é só uma célula. Mas Deus está colhendo todas as lágrimas, todos os pedidos, tudo Deus está colhendo e anotando ali. Então, foi através de eu entrar na congregação, foi que Deus me deu a minha bênção. Foi através de eu aceitar, de liderar uma das células Gota de Amor, foi que Deus me deu a minha bênção. Muitas das vezes, nós ficamos, né, parada. E Deus nos dá, não vou ficar com célula não, por causa da hora, eu não vou, não quero compromisso, porque, irmãs, é na célula que eu recebi a minha bênção. É nessas orações que eu recebi a minha bênção. E hoje eu estou aqui, testificando para as irmãs o que Deus fez na minha vida e na vida dos meus. Tá? E que Deus possa continuar abençoando cada uma de nós, tá? Que nós possamos estar sempre na presença do Senhor e disponibilizar o nosso tempo para Ele e servir Ele com todo amor e com todo carinho. E assim eu agradeço a minha rica oportunidade que foi me dada nesta manhã, essa oportunidade que Deus usou a irmã Líbia e o nosso Deus para eu estar hoje aqui testificando para a honra e glória do Senhor. Amém? Vou deixar as irmãs agora, porque está em cima da hora de eu levar minha neta para o inglês. E a paz, e que Deus continue nos abençoando, abençoando a irmã Líbia, abençoando cada líder da congregação, cada líder das células, abençoando cada dia mais a irmã Silvana, que a irmã Silvana venha ser sempre esse vaso de honra na mão do Senhor, essa mulher conselheira, amiga, que eu não conheço, mas ela está sempre mandando de manhã uma mensagem para mim, perguntando como eu estou, e é uma mãezona que Deus colocou na minha vida. Amém?